Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui com a gente, ouvindo sobre literatura contemporânea. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, eu vou pedir para você dar 5 estrelinhas, não custa nada e ajuda a gente a dar uma enganada no algoritmo. Se você está ouvindo a gente pela Amazon Podcast, pelo iOS, pela Audible, pelo Deezer, favorita também. Acho que aí não dá estrelinha, mas dá para favoritar. É rapidinho, não custa nada e ajuda demais o nosso corre aqui. Lembrando que esse ano comemoramos 8 anos do podcast Rabiscos e faremos a nossa primeira festa literária aqui em Poços de Caldas, vai ser nos dias 21 e 22 de agosto, 2 dias. Logo, logo a gente vai soltar a programação, mas vai ter música, vão ter mesas literárias, vão ter debates, vai ser muito legal. Se você for de Poços de Caldas, região sul de Minas, estado de São Paulo, e quiser passar um fim de semana diferente, venha conferir a festa literária do Rabiscos, que vai acontecer junto com a MIA, com a Mostra Integrada de Artes aqui na nossa cidade. E é uma mostra que já acontece há muitos anos. O Rabiscos deu uma invadida na MIA e a gente vai fazer uma festa bem legal. Confere nas nossas redes também. E aqui também nós vamos falar sobre a programação que logo, logo estará no ar. É isso, sem mais delongas. Vamos falar sobre HQ hoje. Vamos falar com o Rogério de Campos, que é escritor, é editor da Veneta e uma das figuras centrais aí dos quadrinhos no Brasil. Começou nos fanzines na ECA, da USP, atuou como crítico na imprensa e fundou a Conrad, responsável por publicar autores como Neil Gaiman, Alan Moore, Joe Sacco no país. Tá desde 2012 à frente da Veneta, editora que consolidou como uma das principais casas dos quadrinhos autorais brasileiros. A gente vai falar um pouco da carreira do Rogério, mas a gente vai falar também do lançamento Tempos Modernos, que é uma antologia inédita no Brasil, que reúne trabalhos do Robert Crumb, Aline Crumb e Sophie Crumb. O livro acompanha um período marcado pela pandemia, pela radicalização política e pela transformação do debate público nas redes, mantendo características que tornaram os Crumb de uma referência dos quadrinhos underground. Tem humor ácido, tem observação social e tem também uma disposição enorme aí para confrontar consenso. Sou fã, fiquei feliz de falar disso e quero agradecer muito, Rogério, você estar aqui com a gente. Prazer enorme estar contigo. Eu é que agradeço, Tadeu. Muito obrigado pelo convite. Feliz. Olha, eu queria até falar já, só para a gente já pular o assunto, eu queria falar assim, a Veneta também não é só uma editora de quadrinhos, a gente Ah, tá. publica bastante livros de tem a coleção Baderna, que é uma coleção agora já até meio clássica de política, de ativismo, né. A gente tem alguma a gente tem poucos livros de ficção mesmo, né, tem pouca coisa, tem os livros meu, porque minhas sócias deixam eu publicar, e Ótimo você. e Você que tem vai de santos a vinhos, né, Rogério? é, Todos os né, campos. mas a gente tem o livro tem Valéria Evangelista, tem a Daiane de Prima, que foi a Bitinique, o livro de memórias dela, tem uma Agonia do Padre Casado, Tadeu, que eu recomendo tanto. É um escritor tão fascinante e tão pouco conhecido. O cara vendia 10.000 exemplares dos livros dele e não tem uma tese acadêmica sobre esse cara. E é sensacional. Eu mesmo não O conheço. Chico Sá diz o Chico Sá diz que ele é o James Joyce brasileiro. Não, ele precisa ser conhecido então, hein. É cheio de fãs, cara, cheio de fãs, assim, O o Dom catálogo da Beneta, como é que faz? Tem um site da editora para o pessoal. tem o site da editora, o livro dele chama Agonia de um Padre Casado. Tá. É uma Ele é um cara, que ele fez ele foi de tudo, assim, tudo quanto é coisa. E ele foi milico, mas ele era sargento, mas era ao mesmo tempo fez parte do grupo do Francisco Julião. Ele Hum. faz um teatro com tal. Aí quando teve a ditadura militar, ele foi o preso já no AI-1. Ah, tá. Ficou no Raul Soares, naquela prisão pavorosa, que era um navio semi-afundado, com água até a cintura, os presos. Ele assim, e aí ele saiu, foi expulso do exército, mas foi expulso da igreja católica também. Hum. E aí ele montou sua própria igreja.
ele montou sua própria igreja na zona sul de São Paulo, no extremo, assim, Hã. bem na periferia de São Paulo, no Jardim Oliveira. E aí ele montou sua igreja, cara, e ele, assim, ele era um padre respeitado, fazia casamentos, batizados, tudo, assim. Legal, E aí um cara, que história dia boa é essa? é demais a história. É esse até o problema, porque eu conheci ele, tinha 2 amigos punks e um deles falou: Você já leu os textos do pai do Gurgel?" E eu e aí começou a contar a história do Dom Gurgel, eu passei anos achando: "Não, a história é muito mirabolante para dar um bom escritor", sabe. Mas Aham. você vê, mas no final eu fiquei surpreso, quando eu li, eu fiquei surpreso. Aí o Mas enfim, a igreja dele perdeu o telhado, teve uma tempestade e perdeu o telhado. Aí o que que ele fez? A coisa mais lógica que alguém faria no início dos anos 70, ele pegou e resolveu ir no Silvio Santos, pedir dinheiro no Silvio Santos. Olha só. E Ele foi? juntou, fez a molecada juntar um monte de grilo nas latas lá, ele levou e falou que ele comia grilo. Ah, E o Silvio Santos, e ele virou uma celebridade naquele momento no Brasil, teve seus 15 minutos de fama como o Padre Grilo. Só que ele escreveu essa livros história. sensacionais, cara. Assim, é sensacional, é um fluxo de pensamento, e é uma Nossa. literatura popular de vanguarda, sabe, assim, é um Sabia dessa história, eu não estou me eu vou te mandar esse livro, Tadeu, é, porque eu fico defendendo ele é isso, cara, o último livro dele que ele fez em defesa dos skinheads contra os nazistas. olha só, que é e a gente pode usar isso muito hoje em dia, né. Hoje em dia a gente vê eu escrevo no jornal cultural aqui da nossa Sim. região, da cidade de Pouso Alegre, aqui perto, chama Sônidos. E eu fiz uma reflexão sobre isso, você falando dos skinheads contra os nazistas, eu fiz um pouco uma reflexão sobre isso, porque eu tive uma banda de rock e eu escrevi meu último texto sobre isso, que muitos dos meus amigos da minha época viraram tem 42 anos, viraram adultos conservadores. É uma coisa absurda, muitos roqueiros têm virado conservadores, né. E eu fico pensando, para onde que a gente foi, né, no final das contas, assim, e quão importante é a gente ter nomes, né, como esse que você está falando, né, ainda que tenha publicado escrito há mais tempo, nessa onda conservadora que a gente tá, nessas células neonazistas que têm surgindo, nessas pessoas que querem cantar músicas que não são politizadas, assim, como que você vê isso aproveitando o É, embate? mas eu acho que sempre teve, né, Tadeu. Você vê, Pouso Alegre, cara, foi uma cidade que eu acho que a gráfica dos integralistas eram lá. Era uma cidade que tinha o fascismo teve poder ali em Pouso Alegre, lá na década de 30, assim, né, assim, naqueles negócios. Então, essas coisas sempre aconteceram, assim, eu acho. O que eu acho que acontece com nossos amigos, Tadeu, é que, assim, classe média, alguns na juventude, o estudante é um miserável, né, o cara pode ser de família rica, mas ele é pobre, porque é É, estudante, não verdade. tem tanta grana, sabe. E aí eu acho que o cara fica de esquerda e tal, e o cara é do rock, o cara é não sei o quê. Mas aí vai ficando velho, volta pra casa dos pais, sabe. Volta pra empresa do pai, sabe. A maior parte, são poucos que eu acho que O viés eu criminoso me também. sinto cada vez mais, eu percebo agora quanto que eu era reacionário, sabe, na juventude. Eu tô cada vez mais achando que tinha que cortar as cabeças, sabe. Eu sou dessa, velho, eu falo disso inclusive no meu texto, que eu dentro de mim pelo menos o caminho tem sido o contrário, assim, cara, e quando você eu recebi a pauta, né, da Veneta falando dos tempos modernos, né, do Robert Crumb, que é um quadrinista aí muito provocador, não sei se essa é a palavra, né, lendo a obra dele, o que que você considera central, assim? Eu queria que você apresentasse o Robert Crumb pra gente, eu acho que seria mais legal a gente falar isso, É, porque a gente é ouvido ta no Brasil todo, né, e eu tenho certeza que gente que Tadeu, o Robert Crumb é o quadrinista mais importante do ocidente nos últimos 60, 70 anos, assim, sabe. É o cara, se você medir a importância do cara pela né, uma medida da importância de um artista é a quantidade de artistas que ele gerou, sabe.
né? A quantidade de pessoas que fizeram trabalhos relevantes inspirados no trabalho dele. E nesse sentido, o Crumb, assim, ele tem maior importância em número de, sabe, todo mundo, a gente é uma coisa muito clara, assim, no Angeli, por exemplo, a influência do Crumb, mas de uma maneira ou de outra, seja no desenho, seja na história, né, seja nos roteiros ou na atitude, assim, é poucos dos grandes quadrinistas do Ocidente que não têm algo do Crumb, porque ao mesmo tempo que ele surgiu ali nos anos 60, no momento que os quadrinhos nos Estados Unidos tinham sofrido um processo de autocensura, as grandes editoras tinham se juntado em 1954 e editado um código de autocensura para a indústria. O objetivo com esse código de autocensura era acabar com a concorrência das pequenas editoras que estavam fazendo quadrinho, tentando fazer um quadrinho adulto, fazendo quadrinhos de terror, fazendo quadrinhos de policiais, fazendo quadrinhos, muitos quadrinhos horríveis mesmo, muitos quadrinhos assim, né, a gente falaria chocante, muitos quadrinhos que tinham racismo, muitos quadrinhos, mas muitos quadrinhos muito criativos naquilo lá, né. Então, assim, as grandes editoras, a DC Comics foi muito importante nisso, mas a Marvel também, aquelas editoras todas se juntaram e colocaram um código de censura sobre os quadrinhos, um pesado código de censura. Em que os quadrinhos, ele explicitamente falava que os quadrinhos tinham que ser mais ingênuos do que a programação de televisão. Você imagina o que era a programação de televisão nos Estados Unidos dos anos 50, tinha que ser mais ingênuo do que aquilo. E assim, era um quadrinho profundamente sexista, que tirava as mulheres do negócio, sabe, foi um horror, assim, foi um horror. Um monte de gente perdeu emprego, um monte de gente passou, não só abandonou os quadrinhos, mas escondia dos seus currículos que tinha feito quadrinhos, né. E o quadrinho vivia, naquele momento, uma euforia. Até os anos 50, do final dos anos ali do meados do final da Segunda Guerra Mundial até 1954, houve uma euforia, explosão de editoras em tudo quanto é canto, um monte de gente lançando revistas, e tudo isso daqui, assim, acabou. Em 2 anos, assim, a partir do código, as vendas de quadrinhos, o número de títulos diminuiu, assim, barbaramente, o número de editoras diminuiu barbaramente, só o lucro da DC Comics e das grandes editoras cresceu, porque o mercado ficou todo para elas, né. Então, era esse estado dos quadrinhos que existia nos Estados Unidos nos anos 60, quando aparece o Crumb como um líder mais improvável, porque é um cara tímido, um cara que não é um cara que gosta de aparecer, nada, e ele começa a fazer aqueles quadrinhos que todo mundo fica meio perplexo, assim, porque ele está falando com um desenho antiguinho, ele faz uma crítica da modernidade na época que estava todo mundo encantado com a modernidade. Tanto na direita quanto na esquerda, todo mundo era encantado com a modernidade. E ele pega e aparece com um desenho que um cara, fala da época que ele achou que era um velhinho dos anos 30 que estava fazendo aquele negócio, porque não parecia uma coisa de alguém, ele era muito anacrônico. E aquilo, além dele fazer isso daqui, ele estava fazendo quadrinhos falando das coisas que estavam acontecendo. Naquele momento, eu já escrevi isso daqui, eu acho que o Crumb e o quadrinho underground de maneira geral, foram a narrativa daquela juventude de 68, quem contou o que eles eram, assim, teve coisas importantes na literatura, no teatro, no cinema, mas assim, aquela geração civil mesmo, foi nos quadrinhos. Tá. Os quadrinhos é que estavam falando daqueles temas, com uma liberdade impensável. E o Crumb, ao mesmo tempo, você vê, ele inventa uma maneira de escapar da indústria de quadrinhos. Ele pega e faz o gibi ele mesmo e ele vai vender na rua, lá em São Francisco. Ele coloca os gibis no carrinho de bebê do filho e vai ele e a mulher vender os quadrinhos lá. Cara, isso daí parece uma coisa, hoje em dia, meio, normal, tal, mas foi uma revolução. Foi o assim, de repente todo mundo percebeu que podia fazer aquilo, sabe, é um clique que depois parece muito óbvio,
Mas ele deu aquele "Yes, we can", sabe, que fez todo mundo se libertar e quebrar o negócio, sabe, dentro da cabeça, tirar os antores, sabe, assim, o negócio, as pessoas olharam e falaram: "Ué, é possível fazer história desse jeito, é possível fazer assim". E aquilo, cara, foi uma revolução, assim. Então a influência do Crumb, ela se espalha imediatamente por todo o Ocidente. A gente fala aqui, né, da geração do Balão, né, do que tinha Luiz G, Laerte, que foram profundamente marcado pela revista que o Crumb lançou, que era Zap Comics, Esse Comics. mas isso na França foi muito forte. Assim, isso daí, assim, quebrou, assim, o Moebius, por exemplo, que é talvez o grande quadrinista francês do século XX, talvez, ele é marcado, assim, tem um momento ele estava fazendo quadrinhos de faroeste, caretas e tal. De repente ele descobre o Crumb e aquilo muda, ele mudou de nome, ele assinava como Jean Giraud. Ele passou a assinar Moebius depois do contato com o Crumb. Caramba. Ele era outra pessoa. E isso Muito importante. espalha na Itália, tudo quanto é lugar, assim, sabe. Você vê o Alan Moore falando, né, o Alan Moore, o criador de Watchmen, do Inferno, que a gente publicou agora no Jerusalém, ele fala disso daqui, ele era um adolescente, caiu na mão dele aquele quadrinho e aquilo mudou a vida dele. Esses são esses os termos dele, assim: "O Crumb mudou minha vida". Então, assim, a influência dele é imensa naquilo lá. E aquele movimento que ele iniciou do Comics Underground e tal, tomou um corpo em determinado momento, Tadeu, que, eh, eles começaram a vender mais do que os gibis da grande indústria, em números. É claro, a indústria tinha gibi toda semana, tinham vários mas unitariamente, aqueles gibis começaram a vender mais do que eles. Já era contra o sistema mesmo. E aí a coisa começou a tomar uma dimensão que, assim, chegou numa hora que começa a repressão sobre eles. Então começam a perseguir, acusar de pornografia, acusar de tal, livreiros que por acaso tinham o gibi do Crumb lá, serem processados, ameaçados de prisão. Dando mão de Ali no final dos anos 60 existe aí também tem isso daqui que é uma coisa complexa, né, que assim, o Nixon ganha, e o Nixon resolve, acabar com a esquerda jovem dos Estados Unidos, acabar com o movimento negro, né, e hoje em dia as revelações vão mostrando, os arquivos que eram confidenciais hoje em dia vão abrindo, e é isso mesmo, eles fizeram lá tudo para acabar com os Panteras Negras, eles mandaram matar, eles fizeram um monte, a guerra foi suja ali contra o negócio. E contra as publicações também. Eles invadiam as redações das revistas underground, à procura supostamente de droga. Eles passaram a quebrar a distribuição por correios, fazer 1000 sabotagens nessa distribuição de correios. E aí chegou numa hora que a rede de distribuição que criou para essas publicações de esquerda e dos quadrinhos underground era a mesma, todo mundo colaborava, os caras colaboravam nas revistas de esquerda, com quadrinhos, todo mundo estava ali, era a mesma turma. O Nixon era essa rede de head shops, que eram as lojas dos hippies, que vendiam lá apetrecho para engolar maconha, que sabe, esse tipo de coisa, e vendiam as revistas. Aí o Nixon resolve acabar com esse negócio. Eles começam a invadir, quebrar isso daí, assim. Aí as revistas, a acusação que ele tinha é que os caras estavam vendendo seda e tinha o gibi falando de maconha. Então, eles estavam supostamente os gibis estavam ensinando os jovens a consumir a maconha. Então, ele colocou uma opção assim: podia vender a seda e podia vender o gibi, mas não podia vender no mesmo lugar. Só que eram esses lugares que tal. E chegou no ponto que aí o Crumb, todo mundo começou a se esconder, todo mundo começou a baixar a bola, mas o Crumb não. Ele pega e faz uma história em quadrinhos em que o herói do negócio joga uma bomba na casa do Nelson Rockefeller, que era o vice-presidente dos Estados Unidos e um milionário.
Maravilhoso. E aí, o que que os caras fazem? Mandou a Receita Federal em cima dele Ah, e tá. começam a infernizar ele. Aí chega no momento que ele pega e sai dos Estados Unidos. Mas assim, é nesse nível. E vai pra onde? O Crumb é um dos autores, um dos pensadores mais importantes dos Estados Unidos no século XX. E ele Quando ele sai dos Estados continua Unidos, ele vai evoluindo. pra onde? Oi? Quando ele sai dos Estados Unidos, ele vai pra onde? Ele foi para a França. Pra França. Ele foi para o sul da França e vive lá desde então. Ele Diz mora que lá ele fala atualmente. francês. Ele Oi? ele tá produzindo ainda o Crumb ou não? Cara, e este é outra coisa. O Crumb, a gente estava falando das pessoas que vão ficando velhas e vão ficando caretas, Aham. e a gente também tem isso daqui, né, você fala assim, a gente pode admirar muito o Coppola, mas Aham. ninguém vai colocar um dos últimos filmes do Coppola entre os melhores dele. Aham. Ou do Woody Allen, então nem se fala. Bud Allen menos, eu acho. Mas é muito difícil, né, como se a obra tivesse o auge do cara tivesse sido aquilo ali. A gente vai gostar, eu vou continuar lendo os livros sei lá de quem e tal, Hum. mas não é aquilo o marcante. O Crumb continuou evoluindo. Chegou nos anos 80, no final dos anos 70, ele se casou com a Eileen, que ele já morava com ela, tudo. Aham. Ele para com as drogas e ele resolve fazer uma revista chamada Weirdo. Que entrou pelos anos 80 e foi uma revista importantíssima que revelou um monte de novos artistas, Uhum. foram revelados. Ele foi a primeira revista mesmo a publicar a Júlia Doucet, que é uma quadrinista muito importante, mas ele apontou os irmãos Hernandes de Love and Rockets, Loving Rockets. ele ficou prestando atenção em tudo que estava acontecendo, então assim, foi uma revista muito importante para a cena, e o trabalho dele, cara, começa a ficar mais realista, menos caricatural, e as histórias começam a ficar mais densas, Tá. né, assim, tal. Então ele vai evoluindo e ele continua desse jeito até agora, cara, assim, você imagina, agora também já está uns 15 anos, mas ele fez o Gênesis, que foi a maior obra dele, assim, sim, a história mais longa. E o que que ele fez? Ele pegou e quadrinizou a sério Gênesis, Tá. da Bíblia. Da Bíblia. Aham. Contexto integral. E a sério, assim, as pessoas achavam que ia ser piadinhas, ha-ha-ha. Ele fala: "Não, é tão absurdo tudo aquilo que não precisa eu inventar nada, é só narrar o que está acontecendo". E é 100%, compadre. lindo, sim, o negócio, sabe. É muito lindo. Cara, muito legal. E quando você faz você traz a antologia, né, inédita aqui no Brasil, Tempos Modernos, que tem esse contexto pandêmico, hiperconectividade também, a polarização política. Como que esse Crumb que você está me contando a história e falou que, né, dessa produção e dessa evolução, como que chega, né, com essa antologia, tá junto com os filhos também, né? Como É que a filha Sophie e a mulher Eileen, que morreu anos atrás, Uhum. né. Esse daqui ainda tem quadrinhos que são com ela. Como que Não, eu fiz, cara, um pouco, Tadeu, porque as pessoas conhecem muito o Crumb do Mister Natural, do Fritz the Cat, das coisas dos anos 60, né. Eu tenho publicado o Crumb há muito tempo também, né, assim, estou publicando Crumb há mais de 20 anos. Você só, cara, grande É. Aí responsável. quando eu montei a Veneto, o Crumb já foi dos primeiros a falar: "Não, estou com você", Aham. e tal, nem fui eu para convidar, ele que manifestou. Então, assim, eu fiz algumas coletâneas que eu organizei dele. Eu fiz A Mente Suja, de Robert Crumb, que eu juntei todos aqueles quadrinhos que a gente sempre deixava fora dos outros livros, porque eram sujos demais, eram obscenos demais, eram aqueles quadrinhos que causaram muito escândalo. Então eu juntei tudo num livro só. O Crumb disse que ficou com um pouco de vergonha. Unificou tudo. É. Aí eu fiz uma outra coletânea, organizei uma outra que chama Viva a Revolução, que eram quadrinhos do Crumb, desse mais político, Crumb mais político, criticando Uhum. a América, e por incrível que pareça, defendendo muito as feministas, sabe, porque as pessoas tem muita gente que tem uma visão do Crumb como um antifeminista cara, nada podia ser mais longe da verdade, sabe. Eh e aí, eu queria fazer um livro. Esses Tempos Modernos foi uma coisa que eu estava pensando já faz um tempo, mas eu queria mostrar o Crumb que os brasileiros não conhecem.
que é esse Crumb pós anos 80 até agora, até nosso século, o Crumb falando, essa evolução de desenho dele, gigantesca, assim, sabe. E aí eu queria mostrar isto, e queria mostrar e ele comentando as coisas, sabe, ele falando ele e Eline, a mulher dele e tal, que é uma Aham, ele quadrinista genial, era uma quadrinista muito, muito, muito boa. Eles falando do Trump, sabe, eles falando de pandemia, falando da covid, as sensacional. coisas assim, sabe, agora, assim, sabe. Então eu queria mostrar isso daqui, essa justamente isto da evolução, sabe, que é muito defensável que a melhor coisa do Crumb, ele esteja fazendo agora, 82 anos, sabe. É, isso Todo isso é maravilhoso, artista né. a gente pode falar isso. E quando a gente fala de HQ, cara, assim, eu gosto muito, mas eu não sou um conhecedor tão a fundo assim, que eu sei que é um universo muito grande, tem um cenário muito forte e uma função muito importante na comunicação literária e artística, mas é sempre ligado ao humor também. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, o humor ácido, a forma de se comunicar através do humor, que é ligado também aos HQs, se isso tem no Crumb, como que é desenvolvido isso, e o que que você pensa do humor hoje em dia, assim, como que a gente consegue falar e produzir quadrinhos ou falar contra o sistema, fazer algum tipo de movimento usando o humor? Então, o quadrinho, o humor era era uma como falar? Era o gênero privilegiado por causa do formato de publicação dos quadrinhos, das revistas de quadrinhos, de adulto, fora os super-heróis, né, tal. Mas o humor era um negócio porque as histórias eram curtas, não dá muito para desenvolver muito drama em Aham. histórias curtas, sabe. Então assim, eu acho que tinha esse cenário. Eu acho que a coisa, mudou bastante a partir dos anos 80 com o formato, principal dos quadrinhos hoje é o livro, e é a história longa. Tá. E essa história longa permite um outro tipo de complexidade, que não é melhor nem pior, mas ela permite uma complexidade, ela permite se libertar mais dos personagens, né. Então assim, num gibi, eh num gibi de super-herói, o personagem é tudo, né, então o cara tem o Batman, já pressupõe que o leitor conhece a história do Batman, então não precisa explicar a história do Batman, conhece o que é o personagem. Então a história, ele pula todo um pedaço e é só aquele negócio, aquela cena daquele episódio, porque ele já tem por isso que, assim, os personagens são tão importantes, porque como contar uma história emocionante em 32 páginas? É muito pouco, né. Então, Uhum. assim, quando os quadrinhos passam a ter, né, assim, eu mesmo fiquei assustado quando eu decidi publicar o do Inferno do Alan Moore, né, que é um Uhum. monte ou o Angola Janga foi o maior quadrinho, eu acho, publicado no Brasil, até Eu amo então. esse livro, Hã? eu amo esse livro. Então, do Marcelo de Marcelo Salete. Dessalete. Ele é E grande, assim, bonito, maravilhoso, é, grandão, assim, eu tenho ele aqui, eu amo. então, eu fiquei ali assim, né, de: "Puxa vida, com o que que eu vou fazer aqui?". Hum. Mas o livro era aquilo, né. Mas enfim, os quadrinhos permitiram de ter isso daqui. E aí, o que que acontece nisso daqui? Eu até acho, e frequentemente eu acho que tá faltando um pouco de humor, porque os quadrinhos foram ficando mais dramáticos. Tá. Então, tem muitos quadrinhos contando as suas experiências de vida, muitos quadrinhos, por exemplo, sabe, o Maus, Persépolis, Mouse é né, maravilhoso também, e sim. sim, é tudo muito, muito maravilhoso, muito maravilhoso. E eu publico vários quadrinhos, né, sei lá, o Berlim, por exemplo, do Jason Lutz, que fala da Berlim dos anos 30, né, da ascensão do nazismo, é um épico de quadrinhos, assim, eh, lá, né, tem mais de 500 páginas, Grande. o Ayako, tal. Mas o que eu digo um pouquinho isso daqui, eu acho que o humor se refugiou nos quadrinhos muito na web, né, Hum. na internet, hoje em dia. É relativamente menos isso daqui, mas o Crumb resiste.
E você acha que a internet hoje, com esse cenário da imagético, né, que você consegue postar quadrinhos, a gente tem, né, muitos quadrinistas, chargistas também, que funcionam muito no Instagram, por exemplo, com fotos, né, o Damer, o próprio Laerte. Como que você entende, assim, esse tipo de comunicação que é digital, é moderno e ao mesmo tempo é bonito também quando a gente vê o manual, o artesanato ali do artista. Sim, os quadrinhos, eu acho que foi talvez a linguagem artística que melhor se deu com a internet, sabe, por algumas razões. Uma foi que, assim, a grande imprensa não dava muita pelota para os quadrinhos, então a internet foi espaço das pessoas passarem a se informar a respeito do que estava acontecendo, né. A internet também foi um espaço para artistas mostrarem, artistas iniciantes. Quando estava acabando as revistas, né, a internet surgiu como um espaço onde o cara podia mostrar seu trabalho. Eu já publiquei quadrinhos que eu conheci pela internet, né, autores, sei lá, por exemplo, Malagueta, do Gabriel Pieri, eu conheci ele com as tiras que ele publicava lá nos Instagram, tal, não sei o quê. Eh e aí a outra coisa que eu acho muito importante é que a internet tem essa coisa de ligação de texto e imagem. E o Uhum, quadrinho, sabe, quem estava treinado com quadrinho se adaptou muito rapidamente a isso. E verdade. conseguiu lidar com isso de uma maneira muito fácil, porque já estava muito treinado com esse negócio de texto e imagem. Então acho que foi muito bom. Mas de qualquer maneira, por incrível que pareça, os livros de texto eu acho que se adaptaram melhor ao objeto reader, o Kindle e tal. Os quadrinhos ainda não chegaram numa solução para aquilo lá. A história mais longa, a história não chegou, continua sendo papel, sabe, é um pouco paradoxal, mas o papel, os quadrinhos também se deram muito bem nesse sentido, porque ficou um tipo de pedaço do mercado que teve uma certa barreira Uhum. ali, assim, sabe. As Agora tem a pessoas invasão da IA também, né. é. Agora tem os quadrinistas e pessoas que têm usado a IA para fazer charges, para fazer que acaba sendo, de uma certa forma, uma nova forma de comunicação, porque é inegável que a IA, a inteligência artificial, ela vai invadir tudo, assim. Mas eu acredito, eu posso estar muito errado, que o universo do quadrinho ainda valoriza muito os autores ali, porque eu já vi alguns perfis tentando forçar algum tipo de comunicação através de inteligência artificial e está muito longe de atingir o que o pensamento crítico do autor ali, enquanto quadrinista, enquanto desenhista e também enquanto artista, né. Mas é um caminho inevitável também, eu não sei como que vai ser esse diálogo daqui pra frente, você sabe? Olha, eu acho que, assim, pelo menos nesse primeiro momento, o que acontece que, assim, me parece que IA sim tá tirando emprego de muita gente, IA tá detonando, né, assim, profissões ali e tal, mas eu acho que tem um negócio que é o seguinte, a IA tá pegando muito aquele espaço que era justamente da imitação. Tinha muito o que está acontecendo muito é o seguinte, eu estava conversando com o Gabriel Pieri, que trabalha em animação, ele falou: "O que aconteceu foi que, assim, antes o cliente queria mesmo era um Frozen, ele queria que você imitasse o desenho da Da Disney, Disney. né, então ele chegava lá e te contratava, você desenhava o mais próximo daquilo que você podia. O que aconteceu agora é que o cara vai para o IA. Então faz isso daí igual o Frozen e pronto. Então ele está tirando esse espaço da imitação, mas o quadrinho, o que está acontecendo agora e assim, Tadeu, eu assim, eu falo com muita falo feito Lula, eu falo com muita tranquilidade, nunca na história deste país teve tanto quadrinho bom e tanta variedade. O Brasil já teve grandes mestres do quadrinho, né, teve Ângelo Agostini, desde o Ângelo Agostini, mas, sabe, a turma do Pasquim, por exemplo. Sim. Mas era assim, aquela onda era onda do humor. Teve uma onda de terror também, de Uhum. quadrinhos de terror, principalmente aqui em São Paulo, né, que teve lá o Shimamoto, Colin,
Nico Rosso, Jaime Cortez, tal, não sei o quê, mas era o terror, era aquele tipo de coisa. Tem uma onda de quadrinho erótico. O que está acontecendo agora é que é tudo ao mesmo tempo. Tem quadrinho de terror maravilhoso, tem quadrinho até de faroeste interessante Uhum. acontecendo, mas tem ficção científica, tem quadrinho de memórias, tem quadrinho autobiográfico, tem quadrinho reportagem. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo e mais, todas as regiões do Brasil, tudo quanto é lugar do Brasil. Eu Tá. eu fico vendo, assim, aí em Minas, em Belo Horizonte, acontece o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, que é fantástico, é um evento fantástico. E tem os encontros de editores com autores que eles promovem, e cara, assim, é quadrinista de tudo quanto é país, de tudo quanto é estado do Brasil, de todos os estados. E quadrinistas negros, quadrinistas LGBT, nunca teve tantas mulheres fazendo quadrinhos. Eu ia falar isso, porque as mulheres, a gente tá, né, geralmente quando fala sobre HQ, graphic novel, chargista, a gente fala muito pouco de mulheres que fazem, né? É muito. Cara, mas isso não é mais, cara, assim, entendeu? Assim, chega em vários eventos, é a maior parte, Olha que é legal. maioria, é desse jeito, assim, não é que é uma porção relevante, é Uma uma verdadeira reparação histórica, né? Porque por muito tempo não tinha espaço, né? então, e você vê, por exemplo, a Magopu, que a gente publicou já 2 livros dela, Bicho Selvagem e o Segue o Baile agora no final do ano, né, uma quadrinista de São José dos Campos, é cara, assim, um outro olhar, é uma coisa muito diferente isso daqui que está acontecendo. E assim, sabe, a gente publicou agora fui para Minas para fazer o lançamento do Evandro Alves, que estava lançando Rua de Lá, que o Evandro é assim, é um quadrinista, geógrafo e poeta, e assim, é tão diferente, cara, ele contando a infância dele numa cidadezinha uma periferia de em Minas Gerais, uma sabe, é um tipo de um Guimarães Rosa, é Legal. uma outra coisa, cara, quem pensar você vê, o Quintanilha ganhou o Marcelo Quintanilha, eu acho que com o Escuta Formosa Márcia, ele ganhou. Olha, ele só não ganhou, ele só não ganhou o Eisner, ele ganhou todos os outros principais prêmios dos quadrinhos ocidentais, todos, o Angoulême, o prêmio de Nápoles, o prêmio de Barcelona, o prêmio de Madrid, o principal prêmio de quadrinho da Alemanha, assim, ele ganhou todos os prêmios, ganhou o Jabuti também aqui no Brasil. É um negócio e é um quadrinho protagonizado por uma enfermeira do SUS, uma mulher negra enfermeira do SUS que mora, sabe, assim, é uma história, é uma complexidade, sabe, assim, esse novo que ele está preparando, o Deldorado, que ele fica meio contando um pouco a história do pai dele, se passa nos anos 50, um pouquinho antes da Copa de 58 e tal. Cara, é tão assim que eu sou amigo do cara há Que mais de legal. 30 anos, e eu não sei de onde que ele tira isso, sabe, assim. Eu fico, eu fico Então feliz de tá ver assim, assim, tá que acon tá oi? numa onda boa. Eu fico feliz de ver você que trabalha com isso, vendo de um jeito esperançoso, né? A produção atual, então, do. Cara, assim, tá é é todo lugar, as editoras não dão conta. Eu publicaria muito mais quadrinho brasileiro do que eu publico. Eu não tenho como, sabe, assim, porque é muita coisa. Coisas assim, eu fiz uma revista chamada Animal, ali no final dos anos 80, uma revista de quadrinhos, e eu colocava um monte de quadrinho gringo, muito da vanguarda europeia, né, assim, daquele momento. E assim, os quadrinhos brasileiros era uma minoria e as coisas assim, a gente se entusiasmava bem rápido, porque quando apareceu alguma coisa, porque a gente queria publicar quadrinho. Cara, assim, agora eu vejo uns zines amadores que eu colocaria na capa da Animal daquela época, assim, imediatamente, o nível é muito alto, os moleques estão se informando, sabe, os meninos e meninas estão se informando muito pela internet, eles conhecem, assim, frequentemente conhecem os autores gringos que eu publico mais do que eu. Quando eu lanço, já todos eles já estão sabendo do que se trata, sabe. Então, assim, Legal. é uma juventude muito informada, cara. E assim, e estão desenhando muito. Muito bom. É uma coisa Muito bom, não, cara, que bom te ouvir, assim, com esperança e que bom que a gente tá nessa onda. A gente
tá partindo para a reta final do nosso papo, mas eu queria. A gente tem um quadro aqui que chama Na Sua Estante, onde eu peço indicações de livros e pessoal ligado ao universo do convidado. E eu queria então fazer um nosso estante um pouco diferente. Eu queria que você indicasse aí umas duas ou três mulheres que produzem quadrinhos para a gente ficar atento aí, que eu acho que fica de uma certa forma uma homenagem aqui do Rabiscos a essas indicações. Cara, olha, tem isso daqui, assim, eu falei da Magopul, mas a Magopul é uma grande narradora, cara, ela cria umas histórias, essa história que fala dos ele segue o baile, fala de, os meninos que saem para comemorar que um deles passou na peneira de um time de futebol, saem para comemorar, vão até um baile, um deles é influencer, e ela vai cara, e aí é uma história de suspense. Um negócio assim que, sabe, é isso, eu não tenho a menor dúvida que se fosse um filme, tava todo mundo falando desse negócio, cara, porque a história é muito potente, sabe. Ao mesmo tempo, sei lá, tem a Carol Ito, que faz uns quadrinhos que é ela falando de sexo e tal, e Ela já veio no Rabiscos, inclusive, a Carol. hã? Ela já veio Ah, aqui no sim. Rabiscos. É, então, a Carol Ito é demais, sabe. Não, eu acho que tem isso daqui, assim, né. E não é só no Brasil, viu, Tadeu, essa explosão de quadrinhos, cara, tá Em todo acontecendo lugar. Coisa boa, né, todo cara? mundo, cara, assim, a gente, sabe, tem quadrinhos a Coreia nem se fala, mas, assim, agora a gente vai publicar um quadrinista de Taiwan, que é fantástico, que tem uma coisa meio Lovecraft Que e legal. tal, assim. Então, assim, Peru, Chile, Argentina, então, que tem uma tradição maior do que a brasileira, diz Hum. todos os lugares têm quadrinhos sensacionais assim, e variedade, todos os lugares, sabe, assim. O mundo está vivendo é uma crise dos super-heróis, né, o formato de gibi de super-herói tá à bancarrota, né, vivem falando que vão acabar, né, que a própria Marvel de si falam de cancelar os É, gibis e que tá só com os filmes, é. mas mas é uma boa notícia para os quadrinhos, porque eu acho que o vazio que eles deixaram, depois de todos os males que eles provocaram, cara, assim, é um momento de libertação. Eu só fico com pena que o mercado editorial brasileiro esteja disso, não tem livraria no Brasil, É, sabe. estava sendo difícil chegar, né. A gente chegou a ter 140 pontos especializados em quadrinhos no Brasil, alguns 20 anos atrás, sabe, assim. A gente tem agora, cara, não, nem isso, 15 anos atrás, a gente não tem uma dúzia, cara, Olha né. só, As caiu muito. livrarias, cara, assim, é isso, criou vazios, porque, assim, né, quando teve aquela explosão das mega store, aquelas mega store entraram dando os descontos, foram fechando todas as livrarias em torno dela. Quando elas faliram, deixou vastas áreas sem uma livraria que presta, cara. Assim, Muito sabe, bom. assim, Nem tudo tem bem, livraria, né. respeito as papelarias, tudo que vendem livro, ótimo, então mas, cara, precisava ter livraria e não tem. Tem cidades universitárias sem livraria, tem capitais do Brasil sem livraria. Então eu acho que a coisa mais urgente para os quadrinhos, como para os livros, é a sociedade organizada e o Estado, sabe, criar um programa sabe, de recuperação das livrarias, de tratamento das livrarias com a melhor parceria público-privada, que eles ficam falando tanto, são as livrarias que fazem evento, são as livrarias pequenas que lançam novos autores, são as livrarias pequenas que defendem as pequenas editoras, que são quem lançam os novos autores. E o Brasil precisa de novos autores, né, porque a gente nessa sinuca de bico que a gente tá, nós precisamos de novas ideias, sabe. Todo mundo promete, muitos políticos prometem, né, incentivo a novas livrarias, sei lá, a produção de livro também, que tá tudo muito caro nesse sentido. E eu sei que uma produção de um livro de HQ, ele é mais caro ainda, né, porque tem Sim. imagem, ele é mais complexo, vai ser colorido, né. E os livros são lindos, né, são peças. Eu comprei o Palestina, do Joe Sacco, é um livro Sim. maravilhoso, é um livro todo, assim, trabalhado, e eu acho que isso é uma coisa que não deve. E se a gente tem essa potência dentro do que você está me falando de produção, eu fico muito feliz de saber que a gente tem um mercado para isso, assim, né. Eu quero convidar o pessoal que está ouvindo, então, conhecer mais, inclusive a Veneta, né, que lá vocês têm um catálogo, e eu acho que mais do que isso, Rogério, te ouvindo aqui, eh
É bonito saber que por trás da Veneta tem alguém muito apaixonado pelo que faz, sabe? Que respeita o HQ, que respeita não só o HQ, mas a literatura de um modo geral, assim. E que está divulgando o Crumb, e que está falando sobre tanta gente importante, assim. Eu queria que você passasse o seu serviço, onde o pessoal te encontra, onde o pessoal encontra seus livros também, como é que te acha aí? Então, olha, a gente tem o site da Veneta, né, o www.veneta.com.br, mas a gente está nas livrarias. Agora, eu queria convidar também as pessoas a visitarem. Agora, no segundo semestre, tem o FIC em Belo Horizonte. É um lugar ótimo para você ver os livros da Veneta, mas ver os livros dos outros. Tem as bancas dos outros, de autores, cara. É tão legal, é tão legal. Eu já publiquei várias coisas que a Magopu eu conheci numa banquinha dela lá, assim, sabe? Eu Aham, que olhei legal. ela lá e decidi publicar. Então, assim, tem tanta coisa, eu acho que e prestigiar, cara, as livrarias, meu, prestigiar, porque eu fico assim, eu vou nessas livrarias em São Paulo, cara, a Ugra, a Monstra, a Comics, cara, eu descubro um monte de coisa que eu não imaginava, assim, sabe? Tem sempre coisa, é muito legal, Tadeu, tá? É muito bom, o nível é muito bom, assim, sabe? Que legal, cara. Obrigado, Rogério, pelo papo. Fiquei muito Muito feliz de ter obrigado, te mesmo. Tadeu. Espero que você volte mais vezes para a gente falar de mais mais lançamentos. Você vê que eu falo muito. É assim que é bom. Só me convidar. O tempo voa e a gente sabe que o papo foi bom quando o tempo voa mesmo, né? E é isso. Obrigado, Tadeu. Até Pessoal de mais. Para casa, todo mundo que ouviu. obrigado, Rogério. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta. Então, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.